Primeiro, dizer que a escola, a universidade, é por excelência o espaço do dissenso qualificado. E isto não é uma tese de socialistas e nem de comunistas. Isto é do próprio ideário da Revolução Burguesa progressista, não do liberalismo ultraliberal e nem do neoliberalismo. A escola, tal qual nós a conhecemos, é uma instituição criada pela modernidade. E dentro de um ideário que não pôde cumpri-lo, e na sociedade que vivemos de classes, não o cumprirá integralmente. Mas é dentro desta sociedade que nós temos que arrancar o novo. A escola nasce com um ideário para se contrapor com o Estado absolutista e com a visão de que a verdade dos homens é uma verdade revelada, né? Portanto, é uma luta contra a visão teocêntrica ou metafísica e a luta contra o monarca e o rei que tem poder de vida e morte sobre os seus estudos. E aí vem os termos que nós defendemos aqui, APP Sindicato, na LDB, e defendemos a escola pública, universal, gratuita e laica. Universal porque se ela não é universal, ela não atende os direitos de todos. Pública porque se não for pública, ela não pode ser universal, não é verdade? Gratuita também, porque senão só quem pode pagar. E laica, portanto, laica significa que a escola é uma instituição da sociedade, não é do senhor governador, não é do bispo, não é do diretor da escola, é uma instituição que tem que ser atravessada pelo contraditório da sociedade. E, portanto, é disto que nós estamos falando. Então, o momento que nós vivemos, acabei de assistir no voo uma entrevista do Celso Amorim, brilhante Celso Amorim, né? Dizendo que, de fato, o país está absolutamente dividido, um governo absolutamente ilegítimo, e, portanto, o Brasil não sairá disto sem esse desempate, pode sair pior. A nossa esperança é que ele não saia pior, né? E nós estamos nesse embate, vocês participaram aqui de uma batalha cívica mesmo, e com enormes adversários, a mídia moedora de cérebros, que já hoje o Globo tem novas coisas, né, com manchete, juntando coisas que não tem nada a ver, mas criminalizando para depois condenar, né? Então, o momento é um momento de violência contra exatamente esses que não puderam estar aqui conosco, do ponto de vista da sua história de vida. Os que estão sem escola, 30 milhões de jovens colegas que deviam estar no nível médio, dos quais só 10 milhões estão no nível médio. As medidas que foram tomadas da PEC 241, 55, que congela por 20 anos toda a produção de riqueza desse país, o Brasil não vai ficar 20 anos negativo no PIB. E se você congela, ou pela inflação passada, que é deflação nesse momento, então nós não vamos ter novos concursos, nós não vamos ter diminuição do nosso tempo de possibilidade de programar a nossa ação, como é aqui no Paraná, retirando horas de atividade, etc, etc. Mas mais dramático, ou tão dramático, é a medida da reforma da Previdência, que está aí, na qual muitas pessoas vão morrer antes de poder alcançar a sua aposentadoria. É um país muito desigual, né? E, pasmem, a reforma trabalhista, que aumenta a possibilidade da carga horária de 12 horas dia, né? E destrói a instituição histórica dentro do próprio capitalismo, da instituição emprego. Emprego não é só a venda da força de trabalho. Emprego é uma instituição jurídica que tem ali uma legislação que está sendo absolutamente borrada. Então, o momento é muito, muito sério, muito importante e muito fundamental a gente estar junto, para pensar junto, e com o lema, e vou começar com ele, sem ódio,
mas queremos a radicalidade da justiça, sem ódio. A nossa mensagem não é de ódio, a nossa mensagem não é de eliminação do outro, a nossa mensagem não é de interdição do outro. A nossa mensagem é de justiça. Como diria Agostinho Neto, não basta que a nossa causa seja justa, é preciso que a justiça esteja dentro de nós. Então, de onde vamos partir? Eu aprendi ao longo desses 40 anos dialogando com livros, com pares e debatendo, que uma adequada análise de um tempo histórico implica linkar o presente, como ele se manifesta, com aquilo que o produziu. O Florestan Fernandes tem um belo texto sobre a história como processo, né? E nós somos uma sociedade em que toda vez que os que vêm de baixo, os movimentos populares, os movimentos de trabalhadores, buscam uma migalha a mais de possibilidade de qualificar a sua vida, somos interrompidos por ditaduras ou por golpes. O século XX teve 1/3 do seu século sob ditaduras. Só uma, o Danilo Tavares fez aquele belo documentário que vale a pena, e nós professores temos que vê-lo, Um Dia que durou 21 anos. Eu sou da geração que fez ensino médio, as 2 graduações, meu mestrado e meu doutorado, e parte, portanto, da minha vida profissional sob uma ditadura. Mas o Chico de Oliveira diz que, além disso, nós sofremos golpes institucionais a cada 3 anos em média. Muda-se a regra do jogo. Nos estados, nos municípios, e vocês são vítimas aqui de vários golpes institucionais, etc. E em 2015, Luiz Fernando Veríssimo escreveu uma crônica que quem não a leu vale a pena ler. E ler outra antes, de 2014, O Alarme, que estão citados nesse livrinho, no pequeno texto que eu faço. Porque é disto que nós temos que estar atentos como educadores e, antes disso, como cidadãos. 14 diz, olha, dois senhores foram ao espaço, numa missão espacial, e viram lá uma pedra lisa. E disseram que era um monolito, mas é uma pedra. E eu não fico tranquilo se tem uma pedra em cima da minha cabeça, isso é um sinal. E aí ele diz, mas será que os judeus, cientistas maiores do mundo, os maiores cientistas do mundo, sempre foram produzidos no século XX na Alemanha? A Alemanha, que detém a matriz científica maior do mundo, foi saqueada na Segunda Guerra Mundial, assim mesmo a Alemanha, sem dúvida nenhuma, tem mais ciência que os Estados Unidos. Esses judeus, será que não perceberam que estavam tão integrados, já não se sentiam judeus, que no partido do Hitler havia uma criminalização dos estrangeiros e que, portanto, eles não estavam, o estrangeiro não estavam sob o manto do Estado de Direito, mas sobre a criminalização da polícia? Ou será que quando viram também que o negro era discriminado, já era tarde e pagaram o preço dos campos de concentração? Será que nós estamos percebendo sinais na nossa sociedade? Ou quando vamos percebê-lo, já é tarde e temos que comprar uma passagem com o euro tão caro? A única entrevista que o establishment deu, a mídia empresarial moedora de cérebros deu a ex-presidente da República, que sofreu um verdadeiro massacre mediático e durante todo o processo de impeachment, foi uma entrevista com Jô Soares. E no dia seguinte, Jô Soares foi absolutamente agredido com mensagens porque deu a voz a isso. Aí ele escreveu uma crônica, O Ódio, e diz, o que eu percebo é de que lá havia o ódio. E diz, olha, o partido dela teve muitos erros, e menciona uma série de equívocos, mas teve muitos acertos, como diminuiu a pobreza, aumentou o salário mínimo real, uma série de coisas. Diz coisa que fica bem em qualquer currículo de qualquer sigla. Mas diz, o argumento hoje não vale, porque defender justiça social é signo de inimigo.
E diz mais, está no DNA da classe dominante brasileira, do Chuí ao Oiapoque, do Paraná ao Rio de Janeiro. Isso é o que estou dizendo. Ele diz a classe dominante brasileira. Com as armas ou sem elas, estabelecer golpes toda vez que se sente minimamente contrariada em seus direitos. Então, este é o contexto em que nós realizamos esse debate e que demanda da gente extrema cautela e do ponto de vista de examinarmos com detalhe certas questões que estão lá na estrutura mais longínquas. Eu vou ser breve nisso para analisar mais o presente. Duas concepções presidem, duas concepções de ser humano presidem a nossa perspectiva teórica ou epistemológica e a nossa ação prática. Uma perspectiva que diz o seguinte: todo ser humano nasce com uma característica igual. Por exemplo, se tiver muito frio aqui, todo mundo vai se sentir mal e quer ficar um pouco mais de calor. Se eu colocar um balde de água 10 graus abaixo de zero na mão dela e 80 graus, ela tira as duas mãos, como todos vocês e a minha gloriosa torcida do Botafogo. Então todo mundo evidentemente gosta do bom, do útil, do agradável. Uma boa picanha um dia é melhor que nenhum, e 5 dias é melhor que um, né? Então isso de fato você observa, mas daí fazem uma conclusão, logo cada indivíduo depende dele mesmo. Isto é o hiperindividualismo. Por isso que deduz que Gaudêncio está aqui por mérito pessoal e a Inês está lá com 4 anos de escolaridade porque ela não fez esforço, não tem vocação, não é competente e o escambau. Isso, o vocabulário pedagógico está cheio disso. O meu vocabulário não tem mais dão, não tem mais menos inteligente, mais inteligente. Tem seres humanos que estão colocados em circunstâncias de oportunidade que desenvolvem as suas capacidades. Claro, com tendências A, B, C, D, que a própria natureza nos dá. Um cara de 1,80 m é mais apto a jogar basquete do que... Não é verdade? São características, mas não são as que definem a humanidade. Onde é que fica a trampa nisso? É que a história da humanidade até hoje é a história de classe sobre a outra. Então, os escravos, no dia seguinte que foram libertos no Brasil, sem terra, sem fiança, sem dinheiro, eles tinham 2 opções, tinham 2 escolhas. Ou voltar com o antigo patrão, ou ir como Zumbi dos Palmares à luta. E os 2 preconceitos que estão presentes na sociedade de hoje. E o embaixador dizia agora, um dos grandes avanços foi a inclusão das comunidades afro, dos quilombolas, etc, etc. O primeiro preconceito, o cara que voltou porque senão morria de fome, é de negro capacho, negro covarde, negro lambebota de patrão. E o que foi a luta? Negro perigoso, negro assassino, o delito de ser negro. Olhem as cadeias brasileiras. Olha quem morre 8, 10, 15 por dia no Rio de Janeiro, guerra civil no Rio de Janeiro. Olhem quem morre. Jovens e 90 e poucos % negros. Pois então, este ideário é o ideário da neutralidade. É o ideário de conteúdos neutros, né? De falas neutras e, portanto, o conhecimento neutro. Qual é a outra opção? Que nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Essa criança de 2 anos fala chinês e eu não falo, sou um imbecil. Paulo Freire diz, nós nos empapamos de onde podemos nos empapar. Então, nós nos tornamos humanos ou desumanos. Cidade Alerta. O criminoso. Ninguém pergunta como se produz um criminoso. Ele não nasceu criminoso. Ele foi produzido socialmente criminoso. Então, este ideário é que está em embate, este é o confronto regressivo. A humanidade já tinha aprendido coisas que agora esqueceu. Holocausto, 2 guerras mundiais, revoluções, etc, etc. Voltamos a tempos de raiva, de ódio no mundo.
e de anulação da política. O que é a política? A política é a luta dos que estão fora do direito para pôr na agenda o seu direito. O MST faz política. A APP faz política. O movimento gay faz política. O movimento negro faz política. As mulheres fazem política. As mulheres no Brasil não podiam votar até a Constituição dos anos 30. Até a Constituição dos anos 30, porque ela era entendida como não crível. Veja quanto andamos. Analfabeto não é necessariamente um ignorante. A humanidade, analfabeto é aquele que não domina as letrinhas, o que é um limite enorme. Mas tem analfabetos que são humanamente doutores, muito mais que doutores que dominam as letrinhas, para fazer essa interpretação de Jegg de que o criminoso é criminoso por culpa individual. E é interessante, isso pode estar até na nossa cabeça, né? Então, o ser humano não se produz, não nasce humano, se produz humano ou desumano. E aí eu gosto muito de citar Karel Kozik e Engels. Engels diz o seguinte, aquele velho meu amigo chamado Karl Marx, ao lado do túmulo dele disse isso, no dia que se despediu. Um texto que vocês podem ir no Google, pai das coisas muitas, e diz, discurso de Engels no túmulo de Marx. É uma página. Ele diz, olha, a humanidade vai sentir falta desse homem. Não, fez muitas coisas, mas sobretudo por ter nos ensinado ou indicado a lei do processo histórico. Lei aqui como lei histórica, não como lei da física. Assim como Darwin ajudou a gente a entender a lei das espécies, ele nos ajuda a entender um pouco o processo histórico. Com duas leis. Uma muito simples, que o ser humano, para viver, tem que primeiro comer, beber, ter um teto. Só depois pode fazer política, só depois pode pensar no Estado, só depois, inclusive, pode pensar em religião. Portanto, nós não podemos analisar a sociedade partindo do Estado, nem da política, nem da religião. Porque dependendo como nós resolvemos esta lei primeira do comer e beber, vamos ter um Estado X, uma política Y e até uma religião Z. E a segunda é como isso funciona no capitalismo, a lei da mais-valia. Então, o que está em jogo, e todos os golpes, são em cima da lei primeira. Por isso que houve um golpe no Brasil. Interditar a possibilidade das políticas do fundo público que apoia políticas públicas. E, portanto, esse dinheiro reserva de mercado para quem? Para aqueles, como dizia a senadora do Paraná, Gleice, que fazem lobby, que estão lá dentro. A Fibraban, a BAG, enfim, as mídias, que fazem lobby dentro do Senado e que fazem as leis. E, portanto, então, como diz Karel Kozik, na reprodução e produção da nossa existência, os seres humanos, primeiro, pelo trabalho, têm que produzir os bens da vida. Mas, em seguida, fazem instituições. O Estado estamental, a instituição fundamental era a igreja. Nessa sociedade é o Estado, a escola, a mídia, etc. E, a partir daí, as ideias, as emoções, etc, etc. Eu gostaria agora de refletir com vocês um pouco a seguinte questão. Primeiro dizer o seguinte, a tese é, o golpe é contra as políticas públicas, políticas sociais, o golpe é interditar quem estava paulatinamente subindo, devagar. Os quilombolas, os negros, os pobres, os campesinos, enfim, os índios, sem dúvida nenhuma, as mulheres buscando direitos, especialmente o direito de não serem violentadas e batidas, né? Eu participei há poucos dias no Rio de um evento que me comoveu muito, aprendi muito. É preciso falar de fascismo, e é preciso, com artistas, com movimentos sociais, dentro de um teatro. Foi uma noite que, para mim, depois não dormi.
Não dormi porque me antenei para coisas que nós às vezes não vemos, a arte vê, os movimentos sociais vêm na pele. Pois bem, a interdição do futuro se dá por essas medidas. A PEC 241/55, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reforma do ensino médio, que é interditar à universidade aqueles que tinham acesso e interditar ao trabalho complexo a maioria dos jovens com essa reforma que tira a eles a possibilidade da dupla cidadania, de pronunciarem o mundo ainda que de modo conservador, mas vão pronunciá-lo, ou não, e de terem os instrumentos da ciência que está no processo produtivo de hoje. E eu vou dizer isto com todas as letras, quem são os intelectuais disso. E não é um julgamento moral. Marx dizia o seguinte, que o problema da burguesia não é o maquiavelismo, é a pele burguesa. Destutt de Tracy era um pensador iluminista que dizia o seguinte, já chegando no século XIX, o Estado bem administrado tem que ter dois tipos de escolas. Uma para aqueles que têm tempo para ficar na escola e estão destinados a dirigir a sociedade. E outro muito rápido, para aqueles que têm que aprender rapidamente o duro ofício do trabalho. E conclui, isto não depende da vontade dos homens, é da natureza dos homens. É isto que está em pauta ali. Então, eu digo, os golpes sempre se dão em nome do capital, interditar, e aqui é sobretudo o capital financeiro, junto com os grandes grupos do agrobusiness, da indústria, etc. Mas em seguida, primeira medida, muda a educação. Medida provisória, um tema tão vital, né, de negação e interdição do conhecimento. Em seguida, muda o quê? A vida do trabalhador, a reforma da Previdência. O congelamento, é de quem? O congelamento é como diz José Fiore. Entre no Google também, o Google ajuda. José Fiore tem um texto que é, a primeira palavra agora me escapa, mas é insanidade a segunda. Que é um texto de 2016, de uma página e meia, onde ele analisa o movimento do golpe. Ele diz, olha, tem um congresso insano e economistas ultraliberais, é o golpe contra a empregada, é o golpe como o aluno de cotas, é o golpe, então é o golpe do capital. E depois vem as interdições, né? Então, o que é novo, o que é velho no golpe? E aqui que está o ovo de serpente. Aqui está o ovo de serpente. A gente tem que ter atenção nisso. Por isso que eu não postulo ódio. O ódio é dos outros. Novo não é exatamente isto. Golpes são em nome do capital e da concentração do capital e, se for necessário, eliminar por guerras, por genocídios sociais, etc. Novo também não é, no Brasil, a aliança do imperialismo vendendo o país. Agora a Petrobras, ou por acaso é Lava Jato. Ou por acaso é Lava Jato. O golpe também é contra os BRICS. Os golpes também são contra a Aliança da América Latina. Está aí, nós que andamos um pouco com o sindicalismo latino-americano, né? Os golpes, portanto, têm interesses muito claros no pré-sal, etc, etc. Teria que ter um jato que lavasse o lava-jato. Esse é o lado que nós temos que tomar. Nós temos que ser contra a corrupção, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria, a maior corrupção é a dívida interna. A maior corrupção é o Bradesco, dever bilhões ao INSS, Unibanco e outro. Unibanco não sei, mas tem uma lista de 200 empresas. E fazer uma reforma, e ninguém, o judiciário, ou tem um judiciário de um lado e tem um judiciário do outro que manipula a lei. O setor, o judiciário sempre teve parte no golpe. Sempre legitimou os golpes. Não é verdade? A mídia corroedora de cérebros teve na morte de Vargas, teve em Juscelino, teve
na ditadura e agora foi uma máquina ostensiva, o partido por excelência do golpe. A empresa empresária. Veja como produz, até existem jornalistas que nas redes disseram, nós tivemos ordem de não falar que era greve geral. Era manifestação política. Nós tivemos ordens de só focar a baderna. No Rio de Janeiro foi um horror. Eu não consegui chegar, porque foi uma operação de guerra. E tem um colega que está lá com suspeita de aneurisma, fugindo dos tiros de bala, etc. Um professor da Fluminense, uma colega que está sujeita a ter que... vai ficar com sequelas numa perna. Enfim, então, o golpe teve todos esses elementos. Qual é o diferencial do golpe? Eu recomendo ler 2 textos. Um texto chama Meios Sem Fins, de Giorgio Agamben, um livro de 2016 que vocês leem, é menor que este, como este. Onde ele vai examinar exatamente a primeira parte, muito na linha do Bauman, como a vida vale pouco hoje. Nós temos a vida crua. Mas ele vai chamar a atenção que desde a Primeira Guerra Mundial, e especialmente depois da Guerra do Golfo, há uma substituição do Estado de Direito, do julgamento até em guerra, com o papel da polícia nos estrangeiros, depois dos campos de concentração, ou seja, uma polícia soberana que criminaliza antes para depois julgar. Entra na escola Florestan Fernandes, 7 da manhã, para encontrar algum indício, para depois a imprensa criminalizar. Entra numa escola, ou criminaliza Este é o processo que está acontecendo contra os colegas aqui no Paraná, contra o Roberto Ler, lá no Rio, reitor da UERJ, contra o reitor do Pedro II, a demonstração ao reitor da minha universidade. Como a universidade não fosse autônoma para debater assuntos, a polícia é uma instituição da burguesia, numa penumbra do legal e não legal, cuja função é arrancar a verdade que o poder quer. Ou vocês acham que 5 horas de inquérito em cima de uma pessoa, eu vi a cara porque a primeira vez que mostraram a cara claramente em espetáculo foi esse do ex-presidente. No final, o ex-presidente estava exausto. E o Antônio Cândido diz, vão vasculhando a vida sua no limite, e de todos aqueles que estão ao seu redor, netos, bisnetos, esposa, etc. Até que você renuncie a teu eu. E você passe a dizer o eu dos outros. Isto é profundamente grave. E é de um octogenário que escreveu isto em 72. Onde? Dentro da ditadura. Ele está falando isso dos porões da ditadura. Só que agora é feito dentro da formalidade do processo jurídico de 6 meses. Congresso votando. Então, esta é uma diferença crucial. E o Agamben fala da delação premiada. Eis a delação premiada aqui. E ele vai dizer o seguinte, sabe de onde vem a delação premiada? É um conceito religioso, diz Agamben. O conceito é qual? Que um pecador, ou um criminoso que se arrepende contritamente perante uma determinada perspectiva que vai ser assumida lá com Lutero depois, né? Mas antes dele, contrito, de fato, está perdoado. Mas a linha do Abelardo, não sei das quantas, diz não, que é nossa confissão de quem vem da dominação católica. Você pecou por pensamentos... pensamentos, palavras, obras, eu durante muito tempo não fiz nenhuma, porque estava no seminário e não fazia nenhuma obra, só pecava por pensamento e palavras. Mas veja, na confissão você tem que confessar e tem a penitência, você tem a pena. Você é perdoado da pena maior, o inferno. Deduz a pena, mas você paga uma pena. Então, ele diz, quando isso passa para o campo do direito, passa a segunda parte. E quando você mistura convicção religiosa, como fez o cara diz, eu tenho a convicção que existe. Isso
Vem daí, esses caras têm convicção, até são filiados misturam. Eu tenho a convicção, quando você mistura isso, chegamos ao paroxismo. Qual é a única vantagem da delação? Que a partir daí nenhum governante estará salvo. E este é o imbróglio do golpe. Porque não dá mais para dizer. E daí o que está surgindo? Veja, isso também tem algo terrível, que é um movimento global. Berlusconi na Itália. Como é que começou a mãos limpas na Itália? E Agamben analisa isso em seguida no livrinho. O presidente do Partido Socialista foi surpreso ter recebido uma caixa 2 de 7 milhões de liras. Caixa 2 é tão antiga como o diabo existe. E dizem que o diabo não tem poder porque é diabo, mas porque é velho. Né? Ineterno, né? Então, em cima disso houve a Operação Mãos Limpas, né? A partir daí. E 92, Berlusconi quem era? Um empresário tipo este que o infeliz do Gagá, ex-presidente, disse que podia ser um candidato, né? Esse marido da Angélica. Disse a semana passada. Ou então, o cara limpa do prefeito de São Paulo que está sendo alçado. A banda está colocando. Isto é, elimina os partidos. Isto é uma construção. Elimina os partidos. Berlusconi, em 2 anos, se tornou ministro da Itália e arruinou a Itália. Não só porque é pedófilo, porque arruinou a Itália do ponto de vista econômico, social, etc. Este é o desenho que está posto aí. O golpe está com um nó. E como eu li um texto, né? A mídia que está aí louvando, babando a barba e o bigode, enfim, desses que estão lá criminalizado, o ministério do Temer é todo ele, né? Ou quase todo, vão ser vomitados pela mesma mídia, tão logo os agentes que estão subjacentes a isto o jogarem fora, depois que fizeram as reformas. O que está dizendo o Mortadela? Que eu gosto de mortadela, mas ela não me faz muito bem, às vezes, dependendo da mortadela. Mas quem é que compra mortadela? Eu sei, eu vou lá na padaria e vejo um operário ali que está construindo a Globo, um pedaço da Globo, pede 20, no sul se diz cacetinha, lá no Rio é palavra feia. Bisnaguinha, lá se diz. Bom francês pequeno. 20, 30, 40, um saco e 1 quilo de mortadela. Esse cara lá tira a luva, põe lá dentro e dignamente come aquilo. Mas o que significa isto? Quilombola, fique lá no teu reduto. Índio, vá ficar em cima da árvore. Negro, fique no teu canto. Pobre, polonês, italiano, chinês, fique lá na tua roça. Sem terra, criminalizados como nunca. É isto que significa isto. E isto mediatizado. Os mediocratas, como diz Agamben. Ou, como diz Karl Kraus, observando o papel da mídia, em mídia empresarial, no clima da Primeira Guerra Mundial. Diz, olha, a mídia não corrompe. A mídia não é corrupta, é a própria corrupção, pelo sequestro dos valores. E ele é citado... E ele é citado pelo historiador Obsman, diz, olha, ele deve ter lido Confúcio do bem, porque tem um Confúcio também do mal. O Confúcio diz o seguinte, se você não escreve aquilo que é realmente verdadeiro, a justiça se vai. E o povo cai numa tremenda confusão. Eis porque nós devemos... Eu acho que não é bom usar coxinha. Porque são poucos. E nós temos que ir e estão calados. E eu estou vendo que muita gente não tem ainda a grandeza de dizer, erramos. Mas já ficar calado é importante. Veja quantos foram se reunir aqui em Curitiba, a Wanda me dizia, do lado de lá. Isto nós temos que aprender. 3 gatos pingados. Porque a mordaça vem em cima. Estão sendo vomitados.
E aí tem uma grande massa. Por isso que o Gramsci dizia que na nossa luta como educadores, devemos repetir, 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 como a igreja repete toda a Bíblia, domingo de Ramos, numa igreja ou noutra, numa babapá, cada um tem o seu assento. Agora diz, não, nós devemos ir além, que uma grande multidão seja capaz, Freire dizia, de ler por conta própria, fazer a sua interpretação. É isto, portanto, que a escola sem partido está querendo interditar. A nossa função principal de educador, separa o professor do educador, do que interpreta. O que é mais dramático do que a ditadura? Eu dei aula no Santa Úrsula, dei aula na Unijuí, e onde nós conhecíamos quem nos vigiava. E em algum momento um me disse no Rio, professor, na boa, pense. Isto é, ele estava constrangido. O grande problema hoje é de outra natureza. É que a delação pode estar dentro da nossa casa, do colega, do pai, do aluno. Ou seja, a escola sem partido já está funcionando, independentemente até dos colegas que estão sendo convocados. Está funcionando com aquilo que é o grau máximo da dominação e da despolitização, o medo. O medo. O Veni, aliás, o Antônio Cândido cita ao final um texto de um diário de um pensador que chama Alfred Veni. E ele diz o seguinte: não tenha medo da pobreza, não tenha medo da prisão, não tenha medo sequer do exílio, não tenha medo sequer da morte, mas tenha medo do medo. Noam Chomsky, em 2006, eu fui num congresso do Claxo, de que eu representava o Brasil, Conselho Latino-Americano, que foi feito em Havana. Noam Chomsky escreveu um texto e deu uma conferência, grande crítico da mídia, grande linguista, hoje um grande símbolo da luta dos que vêm debaixo do mundo e dentro do império, dizia, o medo e a violência como governos do mundo. Por que esses tantos programas de violência na mídia? Isso despolitiza, isso nos joga no medo. Então, a grande tarefa que nos cabe para renascer das cinzas é de duas ordens. Primeiro, entender que sozinhos temos que ter medo. Então, portanto, nós temos que sempre lutar coletivamente. Ter por trás um grêmio, um sindicato, uma comunidade, sei lá, um movimento, uma associação científica, porque sozinhos, de fato, somos vulneráveis. Que bom que o APP Sindicato tem um departamento jurídico, né, que possa assistir os colegas porque vai cair em cima de pessoas. Né. Esse, então, é como o Gramsci diz, a força está na organização coletiva. Sem isso, não há avanço naquilo que definia aqui em Rancière o que é política. É a luta dos que estão fora do direito para pôr na agenda o seu direito e torná-lo direito. Né? Qual é a segunda tarefa? E esta exige grandeza da gente. É exatamente este balanço mas esse já está sendo feito devagar, esse balanço que Florestan Fernandes fez da geração dele. Florestan estava no aeroporto e disse que veio a ideia, disse, mas espera lá, o que sobrou de nossa geração? Aí ele escreve um texto que chama Geração Perdida, dentro de um livro chamado Sociologia. Ele diz, o que queríamos, onde erramos, por que erramos e como aprender com o erro. O erro,
companheiros, é muito importante. Eu gosto do aluno que erra. Porque ele não perde o medo e faz. E o erro, eu posso dizer então, olha, por aqui não, vá por aí. Como aprender com o erro? Ele diz, não foi erro nosso ter defendido a nação, isto é, construir uma nação autônoma, soberana e internacionalmente vinculada, não subordinada. Também não foi um erro defender a democracia, ainda que no capitalismo ela seja restrita, mas a luta democrática não. O erro nosso foi de outro calibre. Tentar fazer isto com uma minoria prepotente junto a uma maioria desvalida. Os movimentos sociais, a esquerda, os partidos socialistas, os partidos comunistas, enfim, o espectro das forças que lutam para os que vêm de baixo, aprender com o erro. E não ficar dizendo, eu tenho a verdade, você tem o erro, e no pluralismo. E aí eu quero citar Leandro Konder, que quando voltou, o filósofo Leandro Konder, tem vários livros importantes para a gente. O futuro da filosofia da praxis, por exemplo, né? Um livro fantástico para nós que militamos, etc. O jornalista perguntou, você que está voltando do exílio, como é que você define a direita brasileira? Olha as 3 palavras que ele usa. A direita brasileira, no seu pluralismo, tem uma convicção profunda, substancial e inabalável. Olha os termos. Profunda, substancial e inabalável. Eu ainda não tomei café substancial hoje, né? Mas, por quê? Tem que comer Então, profunda, substancial e inabalável. Aí não se negocia. Sejam eles cientificistas ou não. Sejam eles religiosos ou não. Sejam eles agnósticos ou crentes. Eles têm uma convicção substancial, profunda e inabalável de não permitir que o povo se organize e construa em nosso país uma democracia. A pergunta que nós temos que nos fazer, no pluralismo do campo da esquerda, no pluralismo dos movimentos sociais, no pluralismo dos movimentos de mulheres, negros, enfim, indígenas, quilombolas, qual é a nossa unidade profunda, substancial e inabalável? É esta tarefa. Nós estamos já começando fazendo essa tarefa, mas é uma estrada enorme. E ali o Florestan conclui, a partir de fazer esse diagnóstico, ele diz, o nosso papel como intelectuais aqui, no sentido profissional, de quem trabalha na escola, é o trabalho intelectual, mas também de intelectual, de quem está aí no movimento social, no movimento sindical, enfim, o intelectual como dirigente, diz, o nosso papel não é lutar para o povo e nem pelo povo. Pense nesse peso, não é lutar para e nem pelo, porque isso infantilizamos o povo. É estar junto a ele, para que ele adquira o quanto antes os instrumentos para que ele faça a revolução social necessária, em que a maioria dirija a minoria prepotente, está dizendo. Então, este é o campo de luta nosso, na batalha das ideias, mas também na batalha de rua, na batalha da organização. E eu acho que nós temos que ter grandeza de ouvir no pluralismo. O pensamento único na esquerda é ruim, né? Mas ele tem que encontrar mínimo de menor comum. Por exemplo, defender saúde pública. Por que nós não conseguimos ainda no Brasil fazer uma auditoria da dívida? Né, uma pressão, nós quase chegamos lá, né? Esta é a maior corrupção. 47% do fundo público paga juro desse ano. Todo o fundo público. Imagine o orçamento de vocês de casa. Pega os 47% para pagar o cartão, o juro do cartão, o principal está crescendo. Sobra 53% para tudo o resto. E um golpe
Onde é que vai tirar? Então, o Estado está aumentando cada vez mais. Leiam o livro do Chico de Oliveira, O Antivalor. O capital hoje precisa do fundo público, especialmente o capital financeiro, para garantir o seu lucro. Então, a nossa disputa é o fundo público. Nesse texto, o Chico de Oliveira diz: o domínio e o controle do fundo público é o nex plus ultra, isto é aquilo de mais avançado que nós podemos fazer para organizar sociedades no futuro. Diz, não é o socialismo, mas é a porta. Olha a dica que ele dá para os companheiros e companheiras que pensam que é fácil instaurar uma revolução amanhã. Reverter estas reformas é uma luta socialista. Se por socialismo nós entendermos isto numa definição simples, de uma beleza extraordinária do historiador Eric Hobsbawm. Socialista é aquele que tem em primeiro lugar a pessoa humana e, entre estas, as mais vulneráveis, as mais pobres. Esta é uma luta socialista. Quem luta pelo índio, pelo quilombola, pela mulher discriminada, a mulher negra ainda mais, etc, etc. Ou seja, com Agostinho Neto, no belo poema dele, quem é o timoeiro? É o povo. Agora, nosso papel diz para discernir daqueles que vão à luta com uma bolsa cheia de ódio, ou daqueles que vão à luta com uma bolsa para enchê-la de dinheiro. A nossa luta, diz, é outra. Queremos terra para quem precisa produzir. Queremos escola, né, para quem precisa de escola. Queremos moradia para quem... Queremos dignidade, enfim, para aqueles todos que merecem dignidade. E ali não basta dizer que a nossa causa seja justa. É preciso que a justiça more dentro de nós. Nosso lema não é o ódio. Nosso lema é a justiça. Obrigado.